Isaías 60, é o capítulo, versículo 2, diz assim: porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz. Então, nós vamos iluminar, colocando o brilho de Deus. Deus, eu quero minha casa com o teu brilho, quero minha casa com a tua luz. Unge a tua casa com fé, com autoridade, em nome de Jesus. Agora, o mais importante é você agora ouvir a palavra. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra. Então é necessário você parar. A palavra produz a fé, produz a certeza no seu coração, é com ela que você vence. Estamos aqui vendo Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós estamos começando no versículo 19. Aqui é quando Paulo, entenda, junto com Silas, o Paulo expulsou o demônio de uma moça. Era um espírito de adivinhação. E essa moça dava grandes lucros ao seu senhor, então se vê que ela era uma escrava. E aí a Bíblia nos conta aqui, que ela vendo Paulo passar, ela ia atrás do Paulo dizendo: olha, estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Parecia até que ela estava pregando, falando a verdade, mas aquilo incomodou o Paulo, que aquilo durou alguns dias, entenda? E aquilo perturbou. Você tem que estar ligado com Deus, quer ver, até um elogio é coisa do diabo para tirar você da presença de Deus. E Paulo então se voltou, expulsou o demônio. Aí a Bíblia diz, versículo 19: e vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça à presença dos magistrados. Agora veja como é que é isso aqui. Eles perderam o lucro deles. Quer dizer, eles se levantaram contra Paulo, não por causa da religião deles, do costume que nós vamos ver já já, não, porque eles perderam o lucro. A verdade é hoje. Pensa bem, às vezes é uma perseguição ao Evangelho, à Igreja de Cristo, porque as pessoas pedem. Imagina uma pessoa genuinamente salva, convertida, ela se envolve com prostituição, mas existe uma indústria de prostituição muito grande, né? Em sites, revistas, né? Em casas, e uma pessoa genuinamente salva, ela não frequenta nada disso. O homem é marido de uma só mulher, a mulher é mulher de um só homem, até nos pensamentos. Então, a indústria de prostituição, o que ela perde? Ela ganha ou perde com a conversão de alguém? Perde, né? Eu até conto um caso de uma senhora nossa, a pastora Júlia. Ela tem um genro que também é pastor hoje nosso, lá no Rio de Janeiro, um grande pastor, chamado Luciano. E o Luciano gostava de tomar umas cervejas, assim, no final de semana. E ele era, vamos dizer, cliente de uma padaria, onde ele ficava sempre lá bebendo, né? E ele se converteu. Mas a Júlia continuou frequentando a padaria, porque a padaria não vende só bebida, vende pão, por exemplo, outras coisas. E sempre que ela entrava lá, o homem da padaria dizia: dona Júlia, a senhora tirou o maior cliente que nós tínhamos aqui, o maior freguês nosso, porque ele se converteu, parou de beber. Ele ali foi de uma maneira amistosa, né? Mas pensa bem quantas pessoas perdem. Então, às vezes, uma perseguição ao Evangelho, porque tem gente perdendo. É a indústria do fumo, do álcool, das drogas, da prostituição. E diz mais: e apresentando aos magistrados, disseram, olha a mentira, estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõe costume que nos não é lícito nem receber, nem praticar, visto que somos romanos. Até a religião, irmão, até a religião, porque tem gente que vive a vida da religião lá, e a pessoa se converte e acaba aquele folclore todo, acaba essas coisas todas. Aí inventa essa história: não, nós somos tal, não nos é lícito praticar isso, nem viver isso, porque nós somos romanos. Tudo era história do diabo, tinha nada a ver, entenda bem, com pregação. Tudo é história, é a mesma coisa hoje. O diabo inventa uma situação para provocar a obra de Deus, para perseguir a obra de Deus. Mas vamos à mensagem. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Que coisa, meu irmão! Na hora foram condenados sumariamente e executada a punição. Foram açoitados com varas. Que coisa! Mas aqui também o que eu tenho que chamar a atenção: a multidão. Cuidado para você não entrar na multidão, porque a mesma multidão que gritou Hosana, depois gritou o quê? Crucifica.
Hoje tem gente que se converte, vem para a igreja, vem na bebida, nas drogas, na prostituição, na depressão, doente, enfim, é curada, é liberta. Depois aquela pessoa que louva a Deus por aquela igreja, que louva a Deus por aquele pregador, depois se levanta, irmão. Porque começa a ouvir, hoje existe uma ação do diabo que usa pessoas que aparentemente são religiosas, são, vamos dizer assim, apologéticas, como se fossem, né, defendendo uma fé verdadeira, que nada, uma deles é só falar mal dos outros. Eles não pregam o evangelho, são pastores sem ovelhas, eu tenho que tomar cuidado, até para não entrar no grupo deles também, de ficar falando mal deles também, porque eles não pregam o evangelho. É como eu contei, uma vez eu li um livro, ele fala sobre a prosperidade. E o pregador dizia assim, tese defendida pelo pastor fulano de tal. Jó não era dizimista. Eu fechei o livro. Não li, mas por que eu não concordo? Agora, não me dá o direito de chegar e dizer, aquele homem é falso profeta. Não, eu não entendo da maneira que ele entende. Eu não interpreto a Bíblia da maneira que ele interpretou. Agora, não vou dizer que ele é falso profeta, pode ser que naquilo ali ele esteja falhando, mas não quer dizer que ele não pregue o evangelho. E os peseus apologéticos, nós pegam uma coisa que eles não concordam, que nem estou dizendo que é eu, olha, falso profeta, parece até o fariseu do templo lá, que rasga as vestes, pare, falso profeta, chega até a passar, falta bater no rosto. Cuidado para você não entrar e não perder a sua salvação. Não se afastar do evangelho de Cristo por causa dessas pessoas. Então, Paulo e Silas estavam ali, sofrendo as consequências por causa disso. Aí diz, versículo 23, e havendo-lhe dado muitos açoites, o lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Era sério naquela época, se ele permitisse o carcereiro, entenda bem, que alguém fugisse, ele seria executado. Se você ler o capítulo 12, os homens que tomavam conta de Pedro para ser executado e que não tomam, porque o anjo de Deus entrou lá, agindo Deus ninguém impedirá, eles foram justiçados, executados por Herodes, coisa séria. Então ele recebeu, tomem conta dele, não deixem esses homens saírem daí. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Não, eles não podem fugir, além de trancarem a cela, entenda bem, amarraram os pés deles, acorrentaram os pés no tronco. Agora vem a nossa mensagem principal. Perto da meia-noite, quer dizer, no ápice da noite, no máximo da noite, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. O que eles deviam dizer? Por que eles estão cantando? Por que eles estão fazendo isso? Eles não sabiam que Paulo e Silas andavam por fé e não por vista. Eu volto já já. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, segunda aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Paulo diz assim, porque andamos por fé e não por vista. Quando nós andamos por vista, nós oramos e até murmuramos. Deus, o que adianta? Eu estou orando, Deus. Deus, não tem melhora, meu filho não muda, minha filha não muda, meu marido não muda, minha esposa não muda, a minha situação não muda, porque você ainda não está andando por fé. Porque oferecer um culto de ação de graça, imagine que eu tive uma doença grave, um exemplo, fiquei curado. Ô irmãos, hoje eu quero fazer um culto de ação de graças pela minha cura, quero que vocês agradeçam a Deus comigo, porque o Deus fez a vida. É bonito, não estou dizendo que é errado não. Agora eu quero ver oferecer um culto de ação de graça amarrado no tronco, como ele estava amarrado. Mas por que eles cantaram? Porque eles primeiro oraram. Não quero adivinhar a oração de Paulo e Silas, mas certamente, Senhor, nós não aceitamos isso. Nós não aceitamos, Deus, o Senhor está aqui, o Senhor é maior, o Senhor vai se manifestar. E quando eles tiveram a convicção de que Deus estava na batalha, eles começaram o quê? A cantar, a louvar. No Antigo Testamento tem uma passagem idêntica, no segundo livro de Crônicas, capítulo 20. A Bíblia fala de um homem chamado Josafá. O Josafá recebeu uma notícia que 3 nações poderosíssimas estavam contra ele. Aí ele foi, na hora ele temeu assim 3 nações, mas ele lembrou-se que ele tem um Deus, e ele buscou a Deus. E ele começou a lembrar a Deus das promessas. Deus, a tua palavra diz, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos a ti nessa casa, pois teu nome está nessa casa. E começou a citar as passagens da aliança com Deus. Até que no momento ele disse, Deus, eu não sei o que fazer perante essa grande multidão que vem contra nós, mas porém os meus olhos
olhos estão postos em ti. Aí veio um profeta chamado Jaziel e disse: pessoal, essa batalha agora não é mais de vocês, é de Deus. Quando ele entendeu que Deus está na batalha, o que ele fez? Segundo Crônicas 20, 20, diz assim: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo ele pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Eu falo durante anos. O que ele fez foi uma coisa de doido. Pensa numa batalha daquela época. Como é que era? Vinham os homens armados, com aqueles escudos grandes, né? E o povo vinha atrás. Se o inimigo mandasse uma lança, eles, escudo, mandava uma flecha, escudo, pedra, escudo. Ele fez uma coisa de doido, porque ele pegou os cantores e colocou os cantores na frente. Mas espera, a primeira flechada derrubava o cantor, não é verdade? Os cantores, eles vinham atrás, ou eles celebravam a vitória ou lamentavam a derrota. O Josafá fez uma tática diferente, colocou os cantores na frente. Por quê? Porque ele tinha convicção que Deus estava naquela batalha. Irmão, por que Paulo e Silas, eles cantaram? Porque eles tiveram a convicção de que Deus tinha entrado. Será conosco a mesma coisa. Nós oramos, às vezes, por orar, nós não cremos que Deus está na batalha. Ah, mas pastor, como é que Deus está? Se a situação, acabei de receber uma notícia do hospital que ele piorou, eu acabei de ver meu filho nas drogas, na bebida, meu marido está assim, minha mulher, eu não vejo melhora. Você anda por vista, não anda por fé. Quando a pessoa anda por fé, ela muda a maneira de falar. Ela diz: não, Deus está agindo. Deus está agindo. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, a pessoa estava chorando pela morte, entenda bem, da filha dele. Ele disse: por que chorar? Essa menina não está morta, mas dorme. Riram dele, porque a menina estava morta, mas ele chamou a existência, quer dizer, ele cria que Deus estava no controle. Chegou lá e levantou a menina. É isso que nós temos passando para você. E diz: e ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que se levantaram contra Judá, e foram desbaratados. O que é isso? Uma nação se levantou contra a outra, e se autodestruíram, e Judá não derramou uma gota de sangue sequer, porque Deus tinha entrado na batalha. Deixe Deus entrar na sua batalha. E pastor Jaime, quando é que eu tenho convicção que Deus está na batalha? Quando você começa a cantar. Não cantar por cantar, é aquela convicção que vem. Veja o Salmo 22, versículo 5, eu vou ler o 5, depois ler o 3. Primeiro o 5, diz assim: a ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Não foram confundidos. Então é muito importante isso. Não entra confusão. O que adianta? Eu estou orando, porque você não está confiando ainda. Quem confia não terá confusão na mente. Não, pastor Jaime, estou com uma confusão na mente porque eu estou orando e não está funcionando. Não, quando você tem a convicção de que Deus entrou na batalha, que Deus está no controle, você começa a cantar e a louvar a Deus. Veja o 3 agora. Diz assim: porém tu és santo, que habitas aonde? Entre os louvores de Israel, do seu povo. Quer dizer, Deus habita no meio dos louvores do seu povo, não é no meio da murmuração, não, do questionamento. Mas o que está adiantando eu estou orando? Não adianta, diabo. O teu vício está amaldiçoado, o teu adultério está amaldiçoado, a sua doença está amaldiçoada, a sua prática religiosa ou pecaminosa está amaldiçoada, porque eu declaro que o fulano é de Jesus, e o meu Deus honra a palavra dele, Deus está me honrando, e você vai ver a glória de Deus. Foi isso que Paulo, voltando lá, Paulo e Silas fizeram, quando eles entenderam que Deus tinha entrado na batalha, quando eles tiveram a convicção de que Deus estava na batalha, eles pararam de orar e cantaram. Os outros presos escutaram, as pessoas às vezes não entendem. Por que está cantando? Não estou entendendo, porque eles não sabiam que eles tinham uma fé. A fé chama à existência as coisas que não são como se
já fosse. Então eles tinham uma convicção, você tem que ter essa convicção de que Deus está na batalha, que Deus está agindo, Deus está operando, mesmo que você não esteja vendo. Eles estavam ainda no tronco, ainda sentiam ainda as dores, entenda bem, dos açoites, mas oraram. E se eles oraram, não oraram por orar, eles oraram com uma convicção de que o Deus Todo-Poderoso, o Deus de maravilhas, estava no controle. Voltando um pouquinho, eu vou voltar já no 16. Vamos ao capítulo 12, porque diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Porque eu falei, a prisão, irmão, não é só a prisão das grades, não. Jesus um dia curou uma mulher que durante 18 anos ela tinha um espírito de enfermidade. Está no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 10 em diante. Aquela mulher andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Tem gente que não consegue se endireitar, porque tem um espírito na vida dela. Aí Jesus curou aquela mulher, libertou aquela mulher. Aí o príncipe da sinagoga tentou se opor. Olha, 6 dias é mistério que podem ser curados, mas não no dia do sábado. Fariseu, quem tem que escolher dia para ser curado, irmão? Imagine, você diz assim, não, Deus quer que eu te cure, não só amanhã, porque hoje é sábado. Não, ninguém quer isso. Mas deixa eu explicar mais ainda. Jesus disse, esta filha de Abraão, há 18 anos, 18 anos não é 18 dias, Senhor. Há 18 anos estava o quê? Quem lembra? Presa por Satanás. Então ele chamou a doença de uma prisão, irmão. E quantas pessoas estão presas? Então você está aqui como a igreja primitiva, era a igreja que orava agora. Às vezes não é a pessoa que vai orar, é alguém que vai orar por ela. É alguém da sua família que está preso no álcool, está preso nas drogas, está preso na prostituição, está preso numa prática pecaminosa, está preso numa prática lasciva, imoral. Você tem que orar. Ser constante na oração. E diz aqui a Bíblia, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Quer dizer, a igreja não deixou de orar, a igreja foi constante na oração, tem que ser constante. E mais ainda, é ter a certeza de que Deus está operando, que Deus entrou no controle e você começa a cantar. Voltando ao 17. E de repente, versículo 16, de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Aleluia! Meu irmãozinho, é de repente, quando você menos espera. Por quê? Porque Deus habita no meio dos louvores. Quando eles tiveram convicção de que Deus estava na batalha, quando eles tiveram a certeza que Deus estava no controle, eles não oraram mais, eles cantaram. A mesma coisa somos nós, vamos ter essa convicção. Hoje nós vamos orar, nós vamos determinar, nós vamos entrar em batalha mesmo espiritual, em guerra realmente. E meu irmão, operando Deus, ninguém impedirá. Não tem macumba, não tem feitiçaria, não tem bruxaria, não tem magia negra, não tem trabalho feito, não tem coisa das trevas que resista o poder de Deus. Pode ter a certeza disso. Vamos crer de todo o nosso coração. Depois vamos louvar também. Depois da oração vamos fazer o louvor na certeza de que Deus está agindo, que Deus está operando a favor da nossa casa, a favor do nosso lar. Amém?